Se tem uma pessoa corajosa no Brasil, essa pessoa tem nome e sobrenome. Chama Silas Malafaia. É pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e eu agradeço profundamente e respeitosamente que esteja hoje conosco. Pastor Silas, é um privilégio ter você aqui conosco no Faroeste Brasileira. Seja muito bem-vindo. Oh, muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Uma alegria. Queria que nos contasse aí como está a sua situação ontem. Nós, ontem no programa, veiculamos o vídeo que o senhor muito gentilmente compartilhou sobre essa perseguição que está tendo. E, pastor, para ser muito sincero, eu fui buscando um pouco na história e observo como, no começo, em 2023, na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega começou uma perseguição contra líderes religiosos. Estamos indo por esse caminho? Eu não tenho dúvida nenhuma, a perseguição política em toda a nossa história, se você vê o nazismo, o comunismo da União Soviética, a Coreia, a China, Cuba, Guatemala, acaba chegando na perseguição religiosa porque os religiosos se manifestam pelo direito de cidadania. Então chegou até a minha pessoa, porque, como vocês viram no vídeo de ontem, é uma vergonha o cara apreender meus esboços de mensagens, impedir a minha saída do país, quando qualquer mundo jurídico, qualquer advogado, qualquer jurista, né, qualquer juiz desembargador sabe que você só apreende o passaporte com risco eminente de fuga. Eu estava chegando do exterior, depois de 6 dias das notícias vazadas, que é um crime de conversas minhas e de todo mundo estar sabendo. Se eu tivesse que fugir, eu ficava em Portugal, eu ia para a América, onde eu tenho igreja. Eu voltei. Então não tem cabimento, sabe? Se foi por uma questão de intimidação, não deu certo, porque eu não tenho medo. Então, não tenho medo de ser preso, não me sinto intimidado por ditadores e vou continuar falando. Essa que é a verdade. Pastor, eu lembro quando, na última oportunidade que o senhor falou na Avenida Paulista, na manifestação, tratou o Alexandre de Moraes de criminoso e desafiou que, se ele tivesse alguma coisa contra o senhor, você poderia provar dessa sua acusação. Sobre qual base o senhor acusa o Alexandre de Moraes criminosos? Eu devo lembrar que todos nós sabemos a resposta, mas queremos que a nossa audiência também possa ouvi-lo. Muitas vezes o brasileiro tem uma ideia de que criminoso é alguém que mata, não é? Ou fere, ou rouba. Não. O artigo 102 da Constituição diz que a função principal do STF é a guarda da Constituição, é zelar pela Constituição. Quando Alexandre de Moraes rasga sucessivamente a Constituição, então ele é um criminoso. Então vamos lá. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes institui o crime de opinião, presidindo um inquérito imoral e ilegal de fake news, é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, mais um que ele rasga, é obrigatório. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ele rasga o artigo 5º, inciso 55, todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. Isso é, você recorrer às instâncias. Ele inventa uma história de golpe para impedir que donas de casa, que trabalhadores, certo? Sejam julgados nas instâncias, como foi Lula e toda a quadrilha do PT. Ele rasga o artigo 53, onde diz que deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por palavras, por votos, por opiniões. Está aí o Daniel Silveira. Tem gente, quando eu digo que ele instituiu o crime de opinião, tem brasileiros exilados, que se tivesse aqui iam ser presos. Isso é uma vergonha. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Quando ele pediu a extradição de Oswaldo Eustáquio, a Justiça da Espanha deu a seguinte resposta: o que para vocês é crime, para nós é liberdade de expressão. Ele rasga o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura no Brasil. Então, ele rasga o artigo 254 do Código de Processo Penal. Ele se diz vítima. Se ele é vítima, ele está em suspeição. Então, vai por aí afora. Ele rasga a Constituição e leis ordinárias o tempo inteiro. Pastor, é impossível não lembrar de uma fala de Martin Niemöller, em 1933,
que ele menciona, um dia foram buscar o meu amigo socialista, mas como eu não sou socialista, não me preocupei. E outro dia foram buscar o meu amigo que era comunista, mas como não era comunista, também não me preocupei. Não vou me alongar, ele vai desenvolvendo pessoas do seu entorno. E ele menciona e conclui dizendo que uma vez vieram me buscar e não tinha ninguém para me defender. Esse é um momento para não parar. Eu sei que o senhor está promovendo mais uma manifestação no 7 de setembro. É isso mesmo? Isso mesmo. 7 de setembro em todo o Brasil. Reaja, Brasil, não é hora de ter medo. Vamos lá defender liberdade, defender direitos humanos, defender anistia e contra essa farsa desse inquérito de pseudo-golpe. E na Avenida Paulista vai acontecer às 15 horas, no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, às 11 horas da manhã. É a maneira legal de você se posicionar, segundo as nossas leis, artigo 5º, inciso 16º, manifestações pacíficas, e é o que nós vamos promover. Nós não podemos nos calar. Aí alguém diz assim, mas não adianta nada. Eu aprendi que a vida é uma construção, tijolo por tijolo, sabe? Até que o povo tome consciência e se posicione, porque o povo é supremo poder. E quando um povo se posiciona, não tem Senado, não tem Câmara, STF, não tem ninguém, se dobra ao povo. Tá? Enquanto o povo não se posicionar, eles vão fazendo a deles. Mas na hora que isso chegar e o povo brasileiro tomar consciência de que não é uma questão contra uma, duas ou três pessoas, mas é histórico, é o futuro das nossas gerações, aí a coisa muda. Eu gosto muito de aprender da história, né? A gente tem que manter a história viva precisamente para aprender dos erros do passado e não repeti-los aqui. E lembro de uma frase de Philippe Destoche, um escritor francês, que disse: os ausentes nunca têm razão. Então esse é o momento precisamente de cada um mostrar sem medo a sua opinião para que podamos defender um Brasil mais livre. Pastor, eu vou abrir a palavra a Ana Paula, advogada, para fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, pastor. É um prazer conversar com o senhor. Eu tenho 1000 perguntas para fazer. Eu escutei todos os áudios, vi tudo, analisei profundamente, mas infelizmente a gente não tem tempo para fazer todas as perguntas que a gente gostaria. Uma imagem que ficou muito marcante para mim nas eleições do Donald Trump foi quando ele sofreu o atentado e, em seguida, ele já levantou o punho e começou a gritar: lutem, lutem. O senhor, quando sofreu o constrangimento no aeroporto do Galeão e sofreu busca e apreensão, guardadas as devidas proporções, eu vi o mesmo ímpeto. O senhor deu uma entrevista diante de várias pessoas gritando o seu nome e disse exatamente isso, que dia 7 de setembro será ainda mais forte. E considerando que nos áudios o senhor diz ao presidente Bolsonaro que a sua palavra tem força 1 e a palavra dele tem força 1000, e que hoje ele está calado por força judicial, esse ímpeto que o senhor demonstrou no aeroporto, me parece que a população espera ver no dia 7 de setembro. E como que o senhor sente tudo isso? Dia 7 será realmente inesquecível? É uma reação ainda mais forte que parte assim, de dentro do senhor e que pode contaminar as ruas? A sua palavra hoje vale mais do que 1? Pode valer 2. Não tem tanta, Acho não tem que vale tanta mais. força, mas tem algum valorzinho. A questão é a seguinte: o que a gente precisa entender, primeiro, não custa nada lembrar que os áudios vazados é crime. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição me diz que é inviolável a intimidade das pessoas. O delegado que tem o comando e o controle do inquérito sigiloso, que eu chamo a Gestapo de Alexandre de Moraes, tá? Ao vazar isso, qual é o objetivo? A gente tem que entender o jogo. Qual é o objetivo? Bem, vamos vazar. E qual foi a prioridade? As palavras do pastor Malafaia, da minha intimidade com Bolsonaro? Então, vamos vazar isso para desmoralizá-lo no mundo dele. Os evangélicos vão ficar loucos. Como é que um pastor, que palavreado baixo, só que o tiro saiu pela culatra? Porque o povo evangélico tem consciência que nós somos falhos.
Eu sou um cara que eu nunca passei uma imagem pública de hipersanto. Eu tenho uma linguagem assim comum, todo mundo já me conhece. Então o tiro saiu pela culatra. Mas eles tentaram fazer isso para desviar o foco do crime em si, né? E da perseguição, que é aprender passaporte, aprender telefone, certo? Aprender cadernos de sermão. Então é um negócio assim vergonhoso. Com isso, a indignação das pessoas de bem cresce. Eu tenho recebido apoio de padres, católicos, espíritas, ateus, de evangélicos, não precisa nem falar. Até pastores, interessante isso que eu vou falar para vocês. Pastores que eu tenho divergência teológica profunda. Não é teológica, não é divergênciazinha, não, é coisa séria. Os caras vieram e disseram: olha, a minha divergência com o Malafaia é uma coisa, mas isso aqui não pode acontecer. Isso mostra até caráter da parte deles, né? Você tem divergência com uma pessoa, mas a verdade é a verdade. Então, ele fez ao contrário, que muita gente se unisse a mim. E isso, essa perseguição que já vem sendo promovida, eu venho denunciando há 4 anos, em mais de 50 vídeos, que são públicos, não tem nada escondido. Isso vai mexendo com o povo e vai aumentando a indignação do povo. Por isso que eu creio que as manifestações de 7 de setembro vão ser grandes, certo? E outra, gente, eu sou amigo de Bolsonaro há 20 anos, eu casei ele e a Michele, eu tenho liberdade para falar aberto. Tá? E os vídeos, os áudios mostram, né? Eu dou pancada em Eduardo e também elogio. Sim. Quer dizer, querer me botar num inquérito, sabe, de formação, sei lá, de quadrilha, obstrução de justiça, organização criminosa melhor, sanções internacionais, é a coisa mais absurda, mais vergonhosa que você possa imaginar. Eu ia lhe perguntar, pastor, se tinha precisamente recebido apoio de outras lideranças religiosas. O senhor já respondeu. Me parece incrível que alguém que está fazendo o que Alexandre de Moraes e vários dirigentes do país estejam fazendo, a única explicação racional que alguém pode dar é que não tem Deus no coração. Que não tem Deus no coração só consegue fazer isso. Senão, eu acho imperdoável o que está sendo feito, pastor. Vou abrir a pergunta para o advogado. Diga, por favor. Sim. Não, deixa eu perguntar, pode deixar, pode vir a pergunta. Escafe. Boa tarde, pastor Malafaia. Parabéns pela sua coragem, pelo seu posicionamento como cidadão, em primeiro lugar. Pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu tenho 54 anos e desde que eu me formei, há 32 anos atrás, o Brasil era o país do futuro. E a gente chega hoje com 5 mandatos do PT, de 6 eleições, com um judiciário que é politizado, infelizmente, isso acaba com toda a segurança jurídica de um país, um Supremo Tribunal Federal que deveria ser preservado e é notícia do cotidiano, um Congresso Nacional que está acovardado e não pode nem pautar as suas decisões porque está sendo extorquido por um outro poder, e um governo federal que simplesmente não produz absolutamente nada a não ser mentira. E tem mais, pastor Malafaia, o senhor pode falar palavrão à vontade, porque é melhor falar palavrão do que ser ladrão. Vamos guardar essa frase. É muito melhor falar palavrão e ser sincero e ser honesto do que criar narrativas e roubar o dinheiro público. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: de que adianta a gente estar lutando tudo isso e essa luta nossa, o senhor não percebe que a gente está numa agenda do atraso? O Brasil não merecia muito mais? A gente não merecia pacificar esse país com uma nova Constituição? O senhor não percebe que essa conjuntura está totalmente errada e, com isso, todos esses erros partem de uma Constituição que, ao invés de dar ao Supremo Tribunal Federal um poder pacificador e não um tribunal de petição, como ele é hoje, porque hoje o Supremo, como notícia de cotidiano, virou um tribunal de petição. Então, a gente não precisa modificar essa Constituição, não seria essa é a pauta para a gente fazer o país uma agenda de desenvolvimento? Eu concordo com você, mas vou dizer aqui uma palavra que já falei, que é meia dura. Nós temos a maioria. Centro-direita é maioria na Câmara e no Senado. Só tem um detalhe. Nós temos uma direita prostituta vagabunda que se vende por cargo. Esse aqui é que é o nosso problema. Esse é o nosso problema. A gente acusa a STF e acusa tudo isso. E por que está acontecendo isso? Porque temos uma direita, lamentavelmente não é toda ela,
mas uma grande parte de uma direita vagabunda, prostituta, que se vende. Por isso que a eleição de Senado de 2026, nós vamos que tá muito atento que vão ser renovados 54 vagas, 2/3, né? E a gente vai ter que estar muito atento se a gente quer virar esse jogo. E tudo isso que você falou. Senão, vai continuar a mesma coisa. Nós vamos estar elegendo gente lá que, na hora do vamos ver, vai para os acordos, para os interesses pessoais vergonhosos, que não tem nada a ver de patriotismo, não tem nada a ver com a nação, tem a ver com o bolso deles. Então, tudo isso que você falou é necessário. Mas como vamos mudar isso? Bem, só se muda isso através do voto. Claro. Através de um povo consciente em quem está votando. E é um amadurecimento político do próprio povo. Então vamos, pelo menos, centrar fogo na eleição de senador, que aí a gente já consegue botar o STF no lugar dele. Certo? Nós não queremos aqui destruir o STF, porque José Dirceu Damus, o deputado, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Damus falou em fechar o STF. Não aconteceu nada com ele, que a esquerda pode tudo. O resto não. José Dirceu falou que tem que tirar todo o poder do STF. Também não aconteceu nada com ele. E eu não acho que tem que tirar o poder do STF. Eu acho que tem que botar o STF no lugar que ele tem que ter. E que ele sempre... Se você pegar a história... Gente, o que está acontecendo nesses últimos 4 anos aqui no Brasil é sui generis a nível da Suprema Corte brasileira. Nós nunca vimos uma Suprema Corte politizada. E quando o judiciário toma decisões políticas, a justiça sai pela porta dos fundos. Acabou. Não tem justiça. Quando magistrados de uma Suprema Corte viram, como é que eu vou dizer? Figuras midiáticas, acabou. Uma marca de uma Suprema Corte é discrição. Não pode falar fora dos autos. Não pode antecipar nada. Como é que você pega um Alexandre de Moraes dizendo nós temos que combater a extrema-direita na América Latina? Como é que o Barroso vai dizer nós derrotamos o bolsonarismo? Então, que país é esse, gente? Que Suprema Corte é essa que é politizada? E que agora está se manifestando como nunca. Sim. Então, aqui tem essas questões, né, conjunturais, essas questões que você falou, que lamentavelmente travam a nossa nação, mas tem um fato. Onde não existe liberdade plena, não pode existir progresso. É boa. Pastor, sabemos que o seu tempo é comprometido. Possibilitaria mais uma pergunta bem curtinha? Pode ser? Perfeito. Manda aí, professor Suano. Pastor, primeiro eu não vou lhe parabenizar. Eu vou dizer, demonstrar minha gratidão pelo que o senhor está fazendo. Nós temos que ser gratos pela sua coragem, por tudo aquilo que o senhor tem feito até esse momento. Eu fiquei muito impactado quando o senhor falou da nossa direita prostituída. Essa é uma das pautas que sempre me angustiam. A minha pergunta é muito direta em relação a essas questões que envolvem a nossa direita ou as nossas lideranças. Certamente o senhor falou que o senhor vai convocar novas manifestações. É muito provável que o senhor ou será perseguido ou vão tentar de alguma maneira lhe calar. A forma não interessa nesse momento, mas vão tentar lhe calar. A minha pergunta é, o senhor já está conversando com esses líderes desta direita, independentemente deles serem prostituídos ou não, para que eles não lhe deixem sozinho? Porque se eles lhe deixarem sozinho, eles ficarão sós. Porque o senhor já se tornou uma voz que manifesta exatamente aquelas angústias. O senhor falou muito claro, nós não temos uma pauta de direito e liberdade. Se tivesse, nós deveríamos ter os valores e começar pelos valores cristãos. Essa deveria ser a pauta da nossa direita conservadora e aqueles que não têm medo e que têm vergonha na cara. Mas, reforçando a pergunta, o senhor já conversou com essa direita e o senhor imagina que eles vão lhe apoiar? Porque a probabilidade de tentarem lhe calar por qualquer meio que seja é evidente para todos nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Lamentavelmente, no Brasil, existe um preconceito contra pastor, certo? E não vou dizer que não deram motivos para isso, mas há um preconceito generalizado, e porque eu sou um pastor, então há um preconceito, vocês não têm ideia da guerra de fogueira de vaidade, de todas essas manifestações eu ter organizado,
E o que chegaram no ouvido de Bolsonaro para tentar me tirar disso como se eu tivesse pedido para fazer isso. Foi Bolsonaro que, conhecendo o meu caráter, sabendo o que eu penso, que eu sou um aliado não alienado, não sou bolsomínio, eu faço críticas incríveis a Bolsonaro, questiono ele pesadamente. Ele sabe, a família sabe disso. O que apareceu aí não é nada do que eu falo com ele. Então, um jogo muito pesado em relação a isso, sabe? Porque eu tenho uma figura de pastor. Agora, eles esqueceram que eu não sou candidato a nada. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Eu sou apenas uma pequena voz de um segmento que eu tenho uma certa influência. Nada mais, nada menos do que isso. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Mas de me posicionar pelo bem do meu país, pela liberdade que está na Constituição brasileira. Ela é real. A liberdade de opinião, de expressão, ela é realíssima na nossa Constituição. Então, vou te ser franco, desde que aconteceu isso comigo, só teve um cara que ligou para mim, que foi Tarcísio, o governador de São Paulo. Ele ligou para mim, né? Foi ele que me ligou e falando, Malafaia, eu te conheço há anos, porque a mãe dele é evangélica, ele foi criado em igreja evangélica, o Tarcísio, e me acompanhava na televisão. Eu tenho 45 anos na televisão brasileira. A televisão caiu, eu ainda mantenho um programinha lá. Eu tinha programas diários em rede nacional, em algumas emissoras. Diminui isso porque a TV perdeu o poder. Mas ele me acompanha da época que eu tinha bigode, que eu era jovem. Ele falou, eu te acompanho, eu não concordo com isso que estão fazendo com você. Aí eu disse algumas coisas que eu não quero aqui, porque conversas privadas eu estou falando daquilo que é possível. Mas eu falei coisas para ele disso. Mas, lamentavelmente, a liderança política, ela vê assim, vou dar força para esse cara, sendo que eles esqueceram, desculpa a expressão, o rabo deles vai ficar preso. Porque é o que o amigo disse aí, o outro ainda há pouco. Cada um, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Quando chegar comigo, não tem mais ninguém. Eu estou sozinho. Então, essa é uma hora crucial da gente se posicionar, da gente se manifestar. Não é por causa de pastor, por minha causa. Não estou nem aí, não é por isso. São as injustiças. Para pensar um instantinho. Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar? Absurdo. Bolsonaro está em prisão domiciliar porque falou. Gente, Lula, condenado na cadeia, deu 22 entrevistas. Então, quando o ministro da Suprema Corte invalida a Constituição, artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão, artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. O ministro não pode dizer assim, você não fala mais no telefone nem na rede social. Ele não pode, ele está rasgando a Constituição. Bolsonaro está em prisão domiciliar por aquilo que ele tinha direito de fazer, que é falar. Claro. Quem cometeu o crime é Alexandre de Moraes. Então, para você ver o nível que nós fazemos agora, Bolsonaro é a maior expressão política da direita, a maior voz. Aí eu pergunto a vocês, quantos presidentes de partidos abriram a boca para dizer que isso é uma vergonha, é uma perseguição política, que não tem amparo constitucional, calar um ex-presidente? A carta de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com perseguição, com retaliações de documentos de censura secreta a plataformas americanas e da questão de Bolsonaro. Aí eu digo para você, se esses caras não abriram a boca para falar do maior líder da direita na América Latina, vamos falar do pastor? É ruim. Pastor, muito obrigado mesmo. O senhor não está sozinho. A voz do senhor é a voz de muita gente e conta conosco para continuar defendendo a liberdade sempre, sem nenhum tipo de censura. Uma boa tarde e, de novo, o nosso muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, que isso é rico demais. Uma imprensa livre é fundamento do Estado Democrático de Direito. Eu sempre falei isso. Eu dou entrevista para todo mundo e eu gostaria que eles revelassem o delegado que cometeu o crime de revelar conversas sigilosas, as conversas que eu tive com gente da Globo, com jornalistas da Globo. A casa ia cair com força, eu questionando, botando para quebrar. Vamos ver se eles vão vazar. Mas, voltando aqui, 7 de setembro, todas as cidades brasileiras, não importa, faça uma caminhada, uma motociata, uma carreata, o coreto da cidade.
o importante, de verde e amarelo, a gente lutar pela liberdade, por direitos humanos, por um país livre, e na Avenida Paulista, a partir das 3 horas da tarde, no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, a partir das 11 horas. Obrigado. Continuem vocês com essa força da verdade, de mostrar o que está acontecendo no país. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Muito obrigado.